Senhor, no nosso coração, papai querido. Glória a Deus, que haja transformação de vidas. Glória a Jesus, que haja, Senhor, novo nascimento, Pai querido, neste lugar. Que vidas sejam transformadas pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Evangelho, Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor. Convido os irmãos para se colocar em pé neste momento. Vamos dar início a este culto de louvor e adoração ao nome do Senhor, que é digno de toda honra e toda glória. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Graças a Deus pelo privilégio, glória a Deus, estamos vivos para adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. A Ele todo louvor, a Ele toda honra, a Ele toda glória. Fala com Ele um pouquinho. Senhor nosso Deus, estamos aqui para engrandecer o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, porque Tu és Deus, porque Tu és o Senhor. Aleluia, o único Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó. Glória a Jesus, graças a Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue derramado na cruz, o sangue que nos dá vitória, o sangue que nos salva. Aleluia, vamos adorar ao Senhor com cânticos de louvores. Louve ao Senhor de todo o teu coração. Salabashurie. Põe a mão no teu coração, Senhor, Tu és tudo que eu mais quero. Rabacalamassuri, aleluia. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Tua presença. Vem com Tua presença, Senhor. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua Adore, bendiga o nome do Senhor, que Ele é Deus, não há outro além de Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome, digno do nosso louvor, digno da nossa adoração. Aleluia. É para Ti, Senhor, este louvor.
majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Glória a Deus, glória a Deus. Alabarai, alabarai, alabarai. Encha-nos do teu Espírito, Senhor. Encha o nosso coração, Senhor. Toca, Senhor. Toca em mim, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Toca em mim, serei curado, Senhor. Aleluia. Transforma a minha vida, Senhor. Glória a Deus. Mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Glória a Deus. Aleluia. Dá um brado de aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome santo. Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, papai querido. Encha nossas vidas, Senhor. Quebra todas as cadeias. Dissipa todo o poder do mal. Em nome de Jesus. Tira do nosso meio toda a enfermidade. Concede a cura, meu Pai. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. Digam amém. Amém. Podem sentar, abençoados. Aleluia. Mas não deixe seu pensamento vagar com outras coisas. Não se distraia com outras coisas. Estamos aqui para adorar aquele que vive e reina por toda a eternidade, cujo nome é Santo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Bendizendo o nome do Senhor de todo o nosso coração. Calabacalamanai, aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Que é digno de receber Jesus é digno. e a glória. Jesus é digno, foi achado digno. Aleluia. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A ti, ó Rei Jesus, oramos.
a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Toda a honra é tua, Senhor. A ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a Teu nome, Senhor. ti. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aleluia. Pai, eu quero contemplar Contemplar, Senhor, tua glória e tua majestade. glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no abril ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-nos, Senhor, na sala do trono. Leva-me à sala do trono. A tua presença, Pai. Pelo sangue de Jesus, eu quero sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono. Pra te adorar, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Recebe a nossa adoração, Paizinho. Recebe, Senhor, nosso louvor, meu Pai. Para te adorar, Senhor. Aleluia. O único objetivo que nós estamos aqui, Senhor, é engrandecer o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Para que o teu nome seja exaltado, Senhor. Os louvores, a adoração, Pai. Para engrandecer o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
Que o teu nome cresça, Senhor. Que ele cresça e eu diminua. Glória a Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Santo é teu nome. Aleluia. Santo, santo és. Vai adorando ao Senhor, irmão. Vai preparando o teu coração para você receber a palavra. Para você receber a bênção de Deus na sua vida. Cantar a baixúria. Glória a Jesus. Cantar a bacalabalabalá. Ao que está sentado. Dirija este louvor ao Deus Todo-Poderoso, ao único e soberano Deus que está no trono, no seu trono de glória. A ti, Senhor, seja o louvor, toda honra, toda glória ao teu nome. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio de eternidade, de eternidade, eternidade, aleluia. A minha alma tem sede, Senhor, da tua presença. Ao que está sentado no trono e ao poder, seja o louvor. Nosso Deus, poderoso Deus, alma anseia por ti, tua presença, meu Pai, poderoso Deus, encha nossas vidas, Senhor, nesse lugar. Faz uma obra, Senhor, poderosa. Minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. Aleluia, Senhor da glória. Tu és o único Senhor. O Senhor é o único Deus que pode todas as coisas.
que conhece o nosso coração, Pai. Só o Senhor pode fazer uma grande obra no nosso coração, Pai. Perdoando nossos pecados, transformando nossas vidas, Pai. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. Que o teu Espírito possa encher o meu coração e a minha boca da tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito possa tocar em cada coração aqui esta noite, Senhor. Enchendo-nos, Senhor, com tua presença, transformando nossas vidas, perdoando nossos pecados, fazendo de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo, é poderoso, digno da nossa adoração. Ele é Deus. Eu gostaria que você ficasse em pé um pouquinho. Se você puder, é claro. Se você não puder, não tem problema. Mas se você pode, colocar em pé e levantar as suas mãos aos céus e começar a adorar ao Senhor, falar com Ele. Você comece a orar, você começa a buscar a presença do Senhor. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Pai querido, abençoe este povo. Este povo que clama pelo teu nome, Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Este povo que clama pelo meu nome, diz o Senhor. Aleluia. Oh,
Oh Senhor da glória, abençoa a tua igreja, meu Pai. Abençoa esses lares, meu Pai querido. Oh Pai Santo, da saúde, da vitória, meu Pai, a cada um. Os problemas familiares sejam resolvidos no nome de Jesus. Que o nosso coração seja cheio de amor. Glória a Deus, glória a Deus. Que haja fartura nos nossos lares. A bênção de Deus esteja ali, em cada lar, em cada família. Oh Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, passa teu sangue. O teu sangue que nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus, não tem outra maneira de nós nos livrarmos do pecado. Somente se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Grandioso és tu, Senhor, Deus de maravilhas. Graças a Deus. Glória. 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 Aleluia. Exaltado seja o nosso Deus. Grande maravilhas é o nosso Deus. Digno de ser louvado. Aleluia. Todos digam amém. Amém. Os músicos se assentem. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Os irmãos também podem se assentar. Alguém trouxe o seu dízimo essa noite? Você vai honrar ao Senhor com seus dízimos. Nós vamos estar orando. Grandioso Deus e Pai, essas mãos que estão apresentando a Ti agora, meu Pai, neste momento, o dízimo do Senhor, o dízimo que eles estão trazendo com uma alegria enorme no coração, meu Pai, não porque alguém insistiu, não porque alguém prometeu algo mirabolante, mas porque eles amam ao Senhor e traz com prazer. Glória a Deus, aquele que honra ao Senhor com as primícias da sua renda, com alegria, o Senhor se agrada. Aleluia. Obrigado, Pai, por tão grande bênção, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O irmão vai passar recolhendo. Graças a Deus. Eu quero pregar com os irmãos hoje, para os irmãos, uma mensagem que diz, coloquei um texto, um tema, né, nesta mensagem: há uma nova vida. Diga comigo, há uma nova vida. Tinha um cântico que dizia assim: há uma nova vida aqui dentro de mim. Um cântico antigo, quem lembra? Há uma nova vida, sim, aqui dentro de mim. É Jesus que me faz feliz. É Jesus a razão do meu viver. Amém? Há uma nova vida aqui dentro de mim, glória a Deus. Irmãos, em João 3:3, a palavra do Senhor diz assim, olha. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Oh, que bom que está funcionando. Amém?
A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus estava conversando com um homem, né, chamado Nicodemos, e ele queria entender as coisas. Jesus estava explicando para ele. A princípio ele não entendeu muito isso, e assim como para algumas pessoas talvez seja um pouco difícil entender, mas Jesus não estava falando desse nascimento físico, né? Se nós estamos aqui, porque um dia nós nascemos, amém? Quem nasceu aqui? Ou vocês vieram com a cegonha? Se fala mais isso, né? Mas nascer de novo, nascer do Espírito. Eu quero falar essa noite, se o Senhor assim me permitir, de duas conversões. E duas conversões bem diferentes, situações opostas. Dois homens. Eu vou até ler, primeiramente, uma parte aqui, mas eu quero curvar minha cabeça. Querido Deus, fala, Senhor, conosco. Coloca a Tua palavra na minha boca, Senhor, no nome de Jesus, e para que este povo seja abençoado, em nome de Jesus. Digam amém. Irmãos, no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo 1 e 2. Atos, pois nós vamos ficar aqui em Atos mesmo. Aquela de João 3,3 era na introdução, na mensagem. Capítulo 10, verso 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Vocês entenderam bem o versículo 2? Eu vou ler de novo. Olha, esse homem, ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo ele orava a Deus. Vamos olhar no capítulo 9, 1 e 2, a conversão de um outro homem. 9, 1 e 2, de Atos mesmo. Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Bom, a gente leu sobre um homem chamado Cornélio, e agora nós acabamos de ler sobre um homem até então chamado Saulo, mas depois ele se torna o Paulo, né? O apóstolo Paulo. Olhando um pouquinho aí no princípio da nossa leitura, qual dos dois parecia ser mais digno de salvação? Vocês sugerem? Qual dos dois merecia a salvação? Cornélio era um homem temente a Deus, que orava, dava esmola, era um bom homem. Saulo perseguia os cristãos. Qual merecia mais? Ninguém fala nada, né? Pode falar, irmão, estou perguntando. Nenhum. Ô louco, irmão. Não. Ninguém merece a salvação pelos seus próprios atos. Cornélio era um homem muito bom.
Ele orava todos os dias, ele e a sua família, ele dava esmolas, era temente a Deus. Aí depois, na sequência, vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Nós não merecemos, somos salvos pela graça. O melhor homem, a melhor pessoa, melhor dizendo, a melhor pessoa desta terra, se ele não se converter a Jesus Cristo, ele não pode herdar o reino dos céus. O pior homem que você possa imaginar, se ele se converter a Jesus, se entregar totalmente, verdadeiramente, ele recebe o perdão e é salvo pela graça do Senhor Jesus. Vamos falar um pouquinho desse homem bondoso, digamos assim, o Cornélio, esse homem de oração, né? Olha o que aconteceu com ele. Esse homem observou claramente o Cornélio, aquele que orava, né, com toda a sua casa, fazia esmola, de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente, eu estou no versículo 3 do capítulo 9 agora, 10. Esse homem observou claramente durante a visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus se aproximou dele e disse: Cornélio, fixando nele os olhos, e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações, as suas esmolas, subiram até a memória diante de Deus. Agora, pois, envia mensageiros a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor. Era outro Simão. Primeiro era o Simão Pedro, o Pedro, conhecido Pedro, apóstolo Pedro. O outro era um Simão curtidor, né? Cuja residência está situada à beira-mar. Logo se retirou o anjo, e lhe falava. Chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Ele chama seus 2 servos, né, e os envia a Jope para fazer aquilo que o anjo tinha pedido, chamar Pedro. Irmãos, é importante salientar, né, que Deus, Ele designou aos homens, eu digo homens e mulheres, ao ser humano, para pregar o Evangelho. Deus enviou um anjo para falar com Cornélio, mas para ele procurar Pedro. Depois nós vamos ver a situação do apóstolo Paulo. E ele vai, né? Deus também prepara o coração de Pedro, porque ele estava no início da pregação do Evangelho e ele não podia ter contato com pessoas que não eram do povo judeu, né? Os judeus pensavam assim. E aí Deus precisou preparar ele, baixar um lençol com animais impuros e fala para ele: mata e come. E ele: não, Senhor, por 3 vezes aconteceu isso, até que ele entendeu, né? E de repente, os homens de Cornélio chegam, Deus o avisa e diz: vai e atende aqueles homens, né? Está escrito assim aqui, olha. Então eles contam lá sobre o centurião Cornélio e tal, que apareceu um anjo, né? Pedro, pois, convidamos a entrar, hospedou-os no dia seguinte, levantou e partiu com eles, e também alguns irmãos que habitavam em Jope. 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava, olha, irmãos, Pedro entra
no dia seguinte em Cesareia, né? E Cornélio estava lá, reunido, no verso 24, ó. Entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha, vai vir um apóstolo aqui, vai vir um homem aqui de Deus, e ele vai falar algo para nós. E era Pedro, né? Estavam lá esperando, ele tinha sede de Deus. Reuniu os amigos. Olha, irmãos, eu vejo aqui algo, né, que a gente deveria fazer, não é? Reunir os parentes e os amigos para ouvir a palavra de Deus, né? Convidar para trazer na igreja, né? Eu sei que às vezes não é fácil, mas ele juntou lá, e Pedro então começa a falar do evangelho, começa a pregar o evangelho, falar sobre Jesus. Ele começa a sua pregação, né? E que essa é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Ele começa a pregar o evangelho. Aí, num determinado ponto, não dá para ler tudo, né, irmãos? Não fica extenso e cansativo. No verso 39, diz assim: e nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, né? Exatamente. Ele pregou a palavra e eles foram crendo, né? Porque a palavra de Deus produz fé. Amém? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então aquela palavra de Pedro foi entrando no coração dele, né? Aí, continuando, né? Pedro falava ainda aquelas palavras, né? A palavra do Senhor diz assim que onde houver duas ou mais pessoas falando do meu nome, eu estarei no meio de vós, né? Jesus está aqui, irmãos, porque nós estamos falando dele, amém? E ali naquele meio, Pedro falando com eles, né? Com aquela família que estavam ali, os amigos de Cornélio. O que acontece? Ainda Pedro falava, verso 44, ainda falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Olha, irmãos, ele ouviu a palavra, né? Ele era um homem que tinha sede de Deus, mas faltava uma coisa. Tem muita gente que tem sede de Deus, tem até uma religião, né? Mas ele tinha que conhecer o evangelho, tinha que conhecer Jesus, porque sem aceitar Jesus, não tem salvação. E ali ele ouvindo, abriu a sua casa, abriu o seu coração, né? Deixou a palavra de Deus entrar, e o que aconteceu? Pedro ainda estava pregando, mas o Espírito Santo veio, né? Caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, aqueles que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado. Quem eram os gentios? Os povos, as pessoas que não eram da linhagem dos judeus, né? É bom falar, porque às vezes tem alguém que não saiba, né? Eu sei que os irmãos sabem, mas eles ficaram admirados, porque olha, sobre eles também foi derramado, assim como nós, né? O dom do Espírito Santo, pois ouviram falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados? Esses que, assim como nós, receberam o Espírito Santo. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Então lhe pediram que permanecessem com eles por algum dia. Olha, irmãos, numa pregação só, né? Pedro já chegou ali, já deu uma sarrafada na família toda, né? Sarrafada que eu digo é uma pescada, né, para Jesus. É uma tarrafada, não é sarrafada não. Sarrafada dói, né?
já deu uma tarrafada ali, pegou todo mundo. Pregou a palavra, o Espírito Santo veio e eles desceram as águas, aceitaram a Cristo, foram salvos, né? Então, tem muita gente por aí, irmãos, tem um coração enorme. Tem gente, por isso que tem pessoas que pensam assim, olha, eu não faço mal para ninguém, né? Eu creio em Deus, faço minha oração, tudo bem, é um bom caminho, glória a Deus por isso, né? Se todo mundo fosse assim, o mundo seria um pouco melhor, o mundo seria melhor, mas o céu ia ficar sem ninguém, porque só vai para o céu quem tem Jesus. Isso não é ideia minha, não, é a Bíblia quem diz. Vamos ver um pouquinho de Saulo, rapidinho, né? Para a gente ver, irmãos, a diferença. Olha, Pedro falou uma coisa aqui, na sua palavra, quando ele começou a falar, eu pulei esse versículo, verso 34, fala assim, do 10:34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele falou isso no sentido de nacionalidade, porque os judeus achavam que só eles eram o povo de Deus. Aí, de repente, Deus começa a abrir, né? Abrir espaço, abrir o leque para todo mundo, porque Jesus veio trazer a graça, e a graça alcança a todos, glória a Deus. Vamos ver um pouquinho, rapidinho, a vida de Paulo, né? Até então chamado Saulo. Ele, diz aqui o texto, que ele respirava ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, os discípulos do Senhor Jesus. Ele era um perseguidor, ele respirava, irmãos. Eu até imagino, ele ficava ofegante, porque aquele povo incomodava ele. Ele era fiel na religião judaica, ele era um conhecedor profundo da lei, mas ele não entendeu que Jesus era o Cristo, o Messias, que haveria de vir para salvar o pecador. Pediu cartas, né, para, se achasse alguém, homem, mulher, prendesse, e seguindo ele um dia, numa estrada, diz o verso 3 do capítulo 9, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Algo começou a acontecer, né? E quando ele viu aquela luz, ele caiu por terra. E uma voz lhe disse, Saulo, Saulo. Lembrei da aula do Cláudio. Saulo, Saulo, por que me persegues? O que será que passou na cabeça dele aquela hora, né? E ele pergunta, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele perseguia os cristãos. Ele era um homem duro. Perseguia os cristãos, queria colocar na cadeia, ele queria subjugar, ele contribuiu até na morte de alguns, mas Deus, pela sua graça, o chamou. Ele caiu por terra, e aquela voz lhe disse, e Jesus disse, sou eu. Quem és tu? Sou eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Jesus podia falar para ele, não é? Olha, você tem que me aceitar, você tem que se converter, você tem que se arrepender dos pecados, mas Jesus não falou. Entra lá na cidade que alguém vai falar para você o que você tem que fazer. Então, por isso, irmãos, eu e você, todos nós, temos que pregar o Evangelho. Porque Deus não vai mandar um anjo do céu e pregar o Evangelho para ninguém. E se as pessoas irem para o inferno, o culpado somos nós, que conhecemos e não falamos, porque o anjo não vai falar.
Jesus também não vai pregar o evangelho para ninguém. Ele já morreu, ele já fez a parte dele na cruz, foi para a sepultura, ressuscitou, está a glória de Deus intercedendo por nós. Mas a pregação ele deixou para nós. A responsabilidade de falar um para o outro. Olha o que aconteceu mais com Paulo. Os companheiros ouviram aquela voz, mas não entenderam, não viram ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, não podia ver, ficou cego, irmãos, não podia ver. E guiado pela mão, o levaram para Damasco. Foi levado para Damasco, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ficou 3 dias de jejum, né? Na marra, sei lá, né? Ficou lá sem comer, mas a Bíblia diz que ele estava orando. Ora, vinha em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe e vai para a rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Estava lá, orando. Deus estava transformando o coração dele. Deus estava trabalhando na vida, não é? Irmãos, cada um tem uma conversão diferente. Como que você se converteu? Não vai falar todo mundo, não vai dar, mas lembra pelo menos. Como você se converteu? Como era a sua vida? Como você aceitou a Cristo? Eu vejo assim, Cornélio se converteu por amor. Saulo foi pela dor, né? Ele era um perseguidor. Não tinha como ele se converter por amor. Jesus derrubou ele do cavalo, ele ficou cego, ficou 3 dias em jejum, orando, né? Lá no verso 17 do capítulo 9, diz assim: então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Ó, já estava chamando ele de irmão, né? O Ananias ficou meio assustado no começo também. Mas Jesus falou: não, vai. Vai porque esse, para mim, né, é um instrumento escolhido para levar meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Vai, não fica com medo não, Ananias. Aquele homem acabou, aquele violento acabou, não é mais não. É isso que Jesus faz, não é? O violento, seja qual for o mal, quando Jesus entra numa vida, irmão, ele faz uma nova criatura, amém? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, né, ficaram para trás. E eis que tudo se fez novo. Digam amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. Então Ananias, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Irmão? Olha que coisa maravilhosa. Ali ele orou, né, para ele ser cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver, a seguir, levantou-se e foi batizado. Já recebeu o Espírito Santo, já passou a enxergar novamente e foi batizado. Te converteu, irmãos. Foi algo maravilhoso. Em poucos dias o homem estava transformado. Olha mais um pouquinho, irmãos. E depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Olha só agora o verso 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Irmãos, quando uma pessoa recebe Jesus verdadeiramente, a gente viu aqui 2 conversões, uma diferente da outra, né? Uma bem mais tranquila
E a conversão de Saulo foi mais, né? Porque isso, irmãos, depende de cada um de nós, né? Do nosso temperamento, do que nós somos. Deus conhece, irmãos. Deus nos conhece na íntegra. Nem nós não nos conhecemos direito, mas o Senhor conhece. Então a palavra de Deus, ela fala da multiforme graça de Deus. A multiforme graça de Deus, ela alcança a todos, indistintamente. Deus não faz acepção. Na vida de um, Deus trabalha de uma maneira. Na vida de outro, Deus trabalha de outra maneira. As conversões não são iguais. Que bom se todo mundo se convertesse pelo amor, né? Mas quando Deus quer uma pessoa, seja pelo amor ou pela dor, o Senhor, Ele traz para perto. O apóstolo Paulo tornou um grande apóstolo, um pregador da palavra de Deus. Um homem que ficou firme até o final. Por isso eu perguntei para os irmãos, né? Quem era mais digno, né, da salvação? Eu não ia humilhar os irmãos, mas só para ouvir, né, que os irmãos poderiam dizer. Aparentemente parece, acho que o Cornélio era mais bonzinho, né? O Paulo era meio. Mas Deus olhou e viu o potencial de Paulo. Se esse homem, tudo isso que ele faz, né, pelo zelo da religião judaica, se ele fizer, receber a transformação primeiramente, e fizer sem esse medo que ele tem de ninguém, era um homem que não tinha medo. Se ele fizer isso em prol do Evangelho, vai ser um grande pregador. Deus, Ele está vendo o seu potencial. Deus está vendo o seu potencial. Por isso que Ele te chamou. Deus não te chamou para você ficar sentado somente no banco e vir aqui e ficar escutando eu falar. Deus quer mais de você. Amém? Deus quer mais de você. Glória a Deus. Que nós possamos, né, irmãos, falar do amor de Cristo, pregar o Evangelho. Essa é a ordem de Jesus. Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Irmãos, não existe impossíveis. Olha, para essa pessoa não vou falar. Não, esse não tem jeito. Nunca diga isso. Nunca diga que uma pessoa não tem jeito. Tem pessoas que aos nossos olhos é mais difícil. Mas para Deus não tem nada difícil. Um homem que era matador de cristão, em 3, 4 dias o homem estava pronto, pregando a palavra. Dá para entender? Dá para entender o que Deus faz? Quem entendeu? Diga amém. 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 Traz para mim, irmã Maria. Muito obrigado, viu? Vamos orar. Vamos orar pela Esther, a Estherzinha, do Orlando. Vamos orar para a Darcila. Quem pediu oração para a Darcila? E oração para nossa irmã Irani. Também não está muito bem, mas vai ficar bem em nome de Jesus, amém? Grandioso Deus, abençoa Esther, Senhor, cuida dela, da saúde, meu Pai. Meu Deus, concede uma bênção, Senhor, toda especial, meu Pai, na vida dela, a Darcila, Senhor, meu Pai querido, no nome de Jesus, concede a bênção dos altos céus. Eu não sei o que está acontecendo com ela, mas Tu sabes, ó Pai, e o Senhor derrama a Tua bênção no nome de Jesus, e também da nossa irmã Irani, Senhor, cuida dela, da vitória, Senhor, dá a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo, concede a Tua cura, a libertação por completo,
em nome de Jesus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Irmãos, nosso culto aqui de sexta-feira, agora, dia 25/8, às 7h30. Vamos encher de criançada aqui, amém? Amém. Convida os amigos, convida todo mundo lá, tá? Semana do Poder, irmãos, de 3 a 10 de setembro. Está chegando aí, né? Nós vamos encerrar essa campanha dos 40 dias de milagres e com chave de ouro. Semana toda, culto, exceto quinta e domingo, que vai ser na Ebenezer, né? E quero dizer para os irmãos o seguinte, irmãos, nós vamos estar aqui nessa semana, né? E eu vou ungir os irmãos, tá? Eu quero ungir os irmãos nos cultos aqui, na semana do poder, amém? Venha, eu não termino tarde, irmãos. Quando tem culto a semana inteira, olha, é 1 hora de culto, se passar é 5 minutinhos, tá? Para não ficar pesado para os irmãos, né? Para ser bênção, né? Para ser bênção, para servir de bênção para nós. Aí a gente vem, a gente canta, prega e ora e unge e a gente vai embora abençoado. E o batismo, né, no domingo, fechando a campanha, é o batismo nas águas. Também jurisdição e reintegração. Falando nisso, irmãos, reintegração, quem esteve na igreja, saiu, quer voltar, quer se tornar membro da igreja, né? Fala comigo para fazer a reintegração, amém? Jurisdição é quem vem de outra igreja. Bom, acabou os avisos, vamos embora abençoados? Quem está abençoado aqui? Amém? Vamos nos colocar em pé. Glória a Deus. Levante as mãos ao céu, Senhor nosso Deus, nosso papai querido. Aleluia. Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, complemente em cada coração aquilo que foi falado aqui esta noite, a respeito da salvação, a respeito de aceitar Jesus. Glória a Deus. Que o teu maravilhoso Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Pai eterno, faz uma obra em cada coração, Senhor. Que todos possam compreender a tua palavra, Senhor, e aceitar a Cristo, receber o Espírito Santo, e ser batizado para completar toda a justiça, no nome santo de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar um pouquinho, depois vocês conversam. Levante as mãos aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja sobre todos agora e sempre. Amém. Dá um abraço no teu irmão, na tua esposa, no teu marido, na irmã em Cristo, irmão em Cristo.